Capítulo 12. O cheiro de sangue. Neste momento, esse obstáculo olhava para baixo, evitando o olhar de Sun-Ni. Sua mão repousava no cabo da espada. Como sempre, o jovem escravo não tinha ideia do que se passava na mente perfeitamente moldada de Ero. A incerteza o deixava nervoso. Finalmente, depois de algum tempo, o soldado falou: "Eu tenho apenas uma pergunta." Tanto Sun-Ni quanto Cholaro encaravam, prendendo a respiração. "Sim. Você disse que um de nós deve ser sacrificado para salvar os outros dois. Por que ele? Pelo que vejo, você está muito mais perto da cova." Uma ótima pergunta. Eu estava prestes a fazê-la. Sun-Ni se virou para o escravo mais velho, tentando muito conter um sorriso zombeteiro. Mas para sua consternação, Cholar tinha uma resposta pronta. Antes do primeiro ataque, ele já estava sangrando por causa do chicote de seu superior. Durante o ataque, ele ficou encharcado com o sangue de um escravo colega. Sua capa também estava encharcada quando o proprietário anterior morreu. O garoto já cheira sangue. Mantê-lo vivo nos colocará em perigo. É por isso que ele é a melhor escolha. O sorriso morreu antes de chegar ao rosto de Sun-Ni. Maldito seja você e seu cérebro grande. O raciocínio de Cholar era assustadoramente sólido. Ele ouviu, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Finalmente, ele olhou para Sun-Ni, uma luz perigosa brilhando em seus olhos. Isso é verdade. Sun-Ni sentiu sua boca ficar seca. Suor frio escorria pela sua espinha. Ele ficou tenso, pronto para agir. Mas naquele momento, Ero sorriu. Sua lógica é quase incontestável, disse ele, desembainhando a espada. No entanto, você deixou de considerar uma coisa. Cholar levantou uma sobrancelha, tentando esconder seu próprio nervosismo. O que seria isso? O jovem soldado se virou para ele, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Agora, ele estava irradiando uma intenção de matar densa, praticamente palpável. É que eu sei quem você é, Vossa Graça. Também sei o que você fez e como acabou como escravo. Apenas um dos crimes revoltantes que você cometeu seria suficiente para me fazer querer matá-lo. Então, se há alguém entre nós que merece ser sacrificado, é você. Os olhos de Cholar se arregalaram. Mas o cheiro de sangue. Não se preocupe com isso. Eu vou fazê-lo sangrar o suficiente para superar qualquer cheiro residual que o menino carregue. Tudo aconteceu tão rápido que Sun-Ni mal teve tempo para reagir. Ero avançou com uma velocidade que parecia quase inumana. Um momento depois, Cholar estava gritando no chão, sua perna quebrada com um golpe do lado chato da espada do jovem soldado. Sem dar a ele a oportunidade de se recuperar, Ero pisoteou a outra perna, e um som doente de ossos se quebrando pôde ser claramente ouvido. O grito se transformou em um uivo soluçante. Assim, Cholar estava acabado. A brutalidade das ações de Ero estava em tão forte contraste com sua postura geralmente graciosa que Sun-Ni sentiu o sangue se gelando em suas veias. Isso era assustador. O soldado lhe deu um olhar calmo e disse em um tom plácido: "Espere por mim aqui." Então, ele agarrou o escravo mais velho e o arrastou pelo caminho, desaparecendo em breve atrás de um afloramento de rochas. Depois de alguns minutos, terríveis gritos puderam ser ouvidos ecoando pelo vento. Sun-Ni foi deixado sozinho, tremendo. Droga! Isso é demais. Ele ainda não conseguia acreditar em como a morte de Cholar foi tão súbita e implacável. Algum tempo depois, Ero voltou, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas foi exatamente aquela normalidade que mais o incomodou. Depois de separar o conteúdo da mochila de Cholar e jogar a maior parte da lenha fora, o jovem soldado colocou-a sobre o ombro e se virou casualmente para o jovem escravo. "Vamos. Precisamos nos apressar", disse Ero. Sem saber o que dizer, Sun-Ni assentiu e seguiu em frente. Agora, só restavam os dois. Era meio bobo, mas Sun-Ni de repente se sentiu solitário. Caminhar pela trilha de pedra era muito mais fácil do que escalar a parede da montanha. Ele até teve tempo para pensamentos desnecessários. Uma sensação estranha de melancolia desceu sobre Sun-Ni. De alguma forma, ele começou a sentir que o fim deste pesadelo, seja lá o que fosse, não estava longe agora. Eles caminharam em silêncio por um tempo antes de Ero falar. "Não se sinta culpado pelo que aconteceu. Não é sua culpa. A decisão foi minha, e somente minha." O jovem soldado estava alguns passos à frente, então Sun-Ni não conseguia ver seu rosto.
Além disso, se você soubesse os pecados desse homem. Na verdade, é melhor que você não saiba. Apenas confie em mim quando digo que matá-lo foi um ato de justiça. Eu me pergunto quem de nós se sente culpado. Essas pessoas. Sempre, tentando racionalizar suas ações, sempre desesperadas para manter uma ilusão de retidão mesmo enquanto fazem coisas mais sujas. Sun-Yi odiava a hipocrisia. Sem obter resposta, Eru riu. Você não gosta de falar, né? Bem, justo. O silêncio é ouro. Eles não falaram mais depois disso, cada um ocupado com seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo, pintando o mundo em 1.000.000 de tons de carmesim. Lá em cima, o ar era limpo e fresco, perfurado por raios de luz escarlate. Abaixo deles, um mar de nuvens cor de vinho estava rolando lentamente pela montanha. As estrelas e a lua começaram a se revelar no céu carmesim. Era bastante bonito. No entanto, Sun-Yi só conseguia pensar em como seria frio assim que o sol desaparecesse completamente. Antes que isso acontecesse, Eru havia encontrado um abrigo para eles. Não muito longe do caminho, escondido atrás de algumas rochas altas, havia uma fenda estreita que se estendia para dentro da encosta da montanha. Felizes por estarem seguros do vento cortante, eles exploraram a fenda e acabaram em uma pequena caverna bem escondida. Sun-Yi fez menção de desatar alguns pedaços de lenha, mas ele o impediu com um movimento de cabeça. Hoje vamos acampar sem acender fogo. A besta está muito perto. Acampar sem o calor das chamas para fazer companhia não seria agradável, mas pelo menos eles não iriam morrer congelados dentro da caverna. De qualquer forma, a alternativa era assustadora demais. Sun-Yi sentou-se, encostando as costas na parede da caverna. Eru se acomodou do outro lado, parecendo abatido e pensativo. Ele obviamente estava de mau humor. Se nada mais, isso era evidente pelo fato de que hoje, pela primeira vez, o jovem soldado não havia cuidado de sua espada depois de fazer acampamento. Logo o sol se pôs, e a pequena caverna ficou completamente escura. Sun-Yi, é claro, ainda conseguia ver perfeitamente bem. Eru, por outro lado, agora estava completamente cego. Na escuridão, seu rosto bonito parecia nobre e, por alguma razão, triste. Sun-Yi observou, sem querer adormecer. Depois de um tempo, Eru de repente falou em voz baixa, sabe, é estranho. Normalmente, eu consigo sentir a presença de alguém mesmo na escuridão absoluta. Mas com você, não há nada. É como se você fosse apenas uma das sombras. Com apenas o silêncio para respondê-lo, ele sorriu. Você está dormindo? A pergunta ecoou na escuridão. Sun-Yi, que nunca havia falado com Eru a menos que houvesse uma necessidade urgente, e mesmo assim usando apenas algumas palavras no máximo, sentiu como se houvesse uma estranha intimidade entre eles agora. É por isso que ele decidiu falar. Talvez a escuridão lhe desse coragem. Além disso, havia uma ocasião. Por quê? Você está esperando eu adormecer antes de me matar? Ou vai fazer isso de manhã?